Então, bora lá. Pessoal, agora a gente vai ver então como é que funciona, como é que a gente vai fazer a integração de funções que são do tipo um polinômio sobre outro polinômio. Tá? Esse tipo de integral, a gente vai usar a técnica de frações parciais. O que isso significa? Olha, vamos imaginar o seguinte. Imagina que a gente tem 2 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 2. Imagina isso aqui, ó. Essas duas funções aqui, quando a gente vai integrar elas, a gente sabe integrar isso daqui, ó. A gente sabe integrar essa e sabe integrar essa, não sabe? Né? Então, vai dar o ln. Então, a gente sabe integrar isso aqui. Agora, imaginem que a gente tenha o seguinte, ó. 2 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 2. E a gente tira o mínimo disso aqui. A gente pode fazer o produto dos denominadores. Então, a gente vai ter aqui, ó, x menos 1 vezes x mais 2. Aí, aqui em cima, a gente vai ter 2 vezes isso, ou seja, 2x mais 4. E aqui a gente vai ter menos 1 vezes aquilo lá. A gente vai ter menos x mais 1. Vocês concordam com isso aqui? Tá? A gente também pode multiplicar aqui esses dois polinômios de ordem 1, né? A gente teria o seguinte, 2x mais 2x menos x. Então, a gente tem x mais 5, né? Dividido por, aqui, ó, x ao quadrado. Aqui a gente vai ter 2x menos x. Então, a gente tem mais x aqui e menos 2. Vocês estão vendo que esse polinômio aqui, ó, ele é igual a essas duas frações aqui parciais. É uma função racional de 2 polinômios, né, que a gente pode escrever como sendo a soma de 2 frações parciais. Ok? E é igual. Então, se a gente tiver a integral de x mais 5 sobre x ao quadrado mais x menos 2 dx, isso aqui, se a gente tentar resolver ela assim, a gente não tem técnicas para resolver essa integral. Certo? Mas a gente sabe resolver aquela lá. A gente pode escrever isso aqui como sendo a integral de 2 sobre x menos 1 em dx e fazer menos a integral de 1 sobre x mais 2 dx. Ok? Entenderam a ideia? E aí esse cara aqui vai ser 2 vezes o ln do módulo de x menos 1. Esse cara aqui, então, ó, menos o ln do módulo de x mais 2, mais uma constante. Aqui a gente ainda pode trabalhar esse ln, né? Ficaria o ln do módulo de x menos 1 ao quadrado sobre x mais 2, mais c. É porque no ln a gente pega esse cara aqui que está multiplicando ln, ele vira expoente, né? E aqui é o menos 1, vira expoente com o menos 1, ele vai para o denominador. Deu para entender a ideia? Ó, se a gente conseguir escrever essa função, né? Essa função como sendo uma soma de frações parciais, a gente consegue resolver a integral. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer é desenvolver técnicas para conseguir fazer isso aqui. Transformar a integral de uma função racional
Ó, integral de função racional por frações parciais. Ok? Então, pessoal, a gente vai ter que analisar quais são as possibilidades, porque vão ter várias formas de a gente transformar isso nisso. O contrário aqui é óbvio, né? É bem fácil. Agora, daqui para lá, tem algumas técnicas para a gente fazer. Ok? Então, vamos lá ver essas técnicas. Ô, professor, por que a pessoa fez a 2 ali aqui, o módulo de x menos 1? Aqui, o 2. Propriedade. É porque o ln, um número vezes o ln de alguma coisa é igual ao ln da coisa elevado àquele número. Tipo, esse 2 aqui, ele vai ao quadrado aqui, ó. Isso é uma propriedade do ln. E esse outro aqui, ó... É elevado também, né? Tipo, fica ln do módulo de x mais 2 elevado a menos 1. Aí, no caso, é 1 sobre módulo de x... É que o ln da diferença é... A diferença dos ln's é o ln da razão. Ok? Então, aqui os ln's. Agora, quando a gente considera, então, uma função racional então, o que é uma função racional? A gente vai considerar isso, chamar isso. Vai dizer que a nossa f ela é a razão entre dois polinômios. Entre um p de x e um q de x. Né? P e q são polinômios. São polinômios. Essa técnica se aplica para essa situação, em que a gente tem a razão entre dois polinômios, para a gente resolver integrais daquele tipo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que analisar é o grau desses polinômios. Vocês sabem como é o grau de um polinômio, né? Beleza. Então, a gente vai olhar o seguinte. Se o grau de P for menor do que o grau de Q, ó, se o grau do polinômio de cima for menor do que o de baixo, entenderam? Isso daqui, ó, por exemplo, é um polinômio de ordem 3, esse aqui é um polinômio de ordem 2. Aliás, desculpa, o de cima é menor, polinômio de ordem 3 e o de baixo de ordem 4. Se ele for menor, aí a gente tem o que a gente chama de uma função racional própria. E essa daqui nos interessa, quando ela é própria. Tá? Ou seja, o grau de cima é menor do que o de baixo. O grau de cima é menor do que o de baixo. Ela é própria. Ok? Depois a gente vai ver por quê. Porque a gente consegue técnicas para trabalhar com a própria. Se ela for imprópria, ou seja, se o grau do polinômio P for maior ou igual ao grau do polinômio Q, ela é imprópria. Ela é imprópria para a gente trabalhar com as frações parciais. Então a gente primeiro vai ter que fazer uma divisão dos polinômios para que essa função racional imprópria se torne uma função própria. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Tá bem? Então a primeira etapa é a gente ver se ela é própria ou imprópria. Primeira coisa, a gente vai olhar para os graus dos polinômios. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou mostrar num exemplo aqui o que a gente faz. Aliás, desculpa.
o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Se ela for imprópria, ou seja, o grau de P for maior ou igual ao grau de Q, então, se ela for imprópria, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar aquela função, que ela é um P sobre um Q, e a gente vai escrever ela como uma S mais uma R sobre Q. A ideia é que a gente vai fazer a divisão desses dois polinômios e sempre vai ter um resto, o R de resto. E R, o grau de R é menor do que o grau de Q. Então ela vai ser própria. Tá? Então a primeira estratégia é que com a imprópria a gente não trabalha. Então a gente tem que não separa em frações parciais. Tá? Então a gente primeiro vai fazer a divisão entre os polinômios, transformar isso nisso, para que sobre só com o resto uma função própria. Uma função racional própria, porque daí esse cara aqui a gente consegue transformar em frações parciais. Vocês lembram que no exemplo de antes, ela era própria. A gente pegou um x mais 5 sobre x ao quadrado mais x menos 2. Então o denominador tinha um grau maior, né? O grau do denominador era maior do que do numerador. Então ela era própria, aí a gente fez a fração parcial. Ok? Então olha só, eu vou mostrar isso aqui para vocês com um exemplo. Vamos olhar para a função. Imagine que a gente tenha que integrar a seguinte função. X ao cubo menos x sobre x menos 1 em dx. As substituições, as técnicas que a gente teve até agora não resolvem esse problema. Então, a gente vai usar a técnica de frações parciais. A primeira coisa que a gente vê é que a função P é o x ao cubo menos x, ela tem um grau 3, certo? Ela é uma função de grau 3. E a Q de x, que é x menos 1, tem grau 1. Sendo assim, ela é imprópria. Sendo ela imprópria, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa função como uma função, um polinômio. S também é um polinômio, né? S e R são polinômios. A gente vai... Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o seguinte, ó. A gente quer pegar o x ao cubo menos x sobre x menos 1. Essa é a nossa função f. Para a gente poder fazer essa conta aqui, o que a gente vai fazer é calcular essa divisão. E como é que a gente faz isso? A ideia aqui é a seguinte. Como é que a gente faz a divisão de números reais? Por exemplo, você vai pegar 8, daí a gente usa essa notação. Divide por 4, pega o 2, multiplica por 4, que dá 8. Aí a gente pega esse cara, subtrai desse, que dá 0. Resto 0. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Ok? Qual o número que multiplicado por 4 dá? Muito próximo de 8. Essa é a ideia, né? Se fosse 9 aqui, a gente usaria o 2, daria o resto 1. Ok? Então
Então a gente vai fazer a mesma coisa para o polinômio. A gente vai fazer o seguinte, ó. X ao cubo menos x e vamos dividir por x menos 1. Ficaria x ao quadrado menos 1. Daria para pegar o x. Mas, no fim, a gente ia ter que fazer a divisão do outro também, né? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Sim, também dá para fazer. Também dá para fazer. Vamos fazer das duas formas. Podemos fazer das duas formas. Tá? Então, porque nem todas vai dar para fazer, vai dar para separar em frações. Nem sempre separando em fração, tu vai conseguir o resto e geralmente precisa. Então, o fato é que dessa forma aqui a gente consegue o resto, né? Então, assim, a questão que a gente vai olhar é sempre, o objetivo é eliminar o termo de ordem maior. Então a gente vai focar nesse cara aqui, x ao cubo. Quem que a gente tem que multiplicar pelo x para chegar no x ao cubo? A gente vai pôr x ao quadrado aqui. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 fica menos x ao quadrado, certo? Aí aqui, ó, lembra que a gente faz uma subtração, né? Então, ó, esse daqui vai ficar 0. Então, elimina esse cara aqui. A gente vai ficar com mais x ao quadrado, tá? Menos com menos fica mais x ao quadrado, menos x. Ok? Agora, o nosso próximo termo de ordem maior é o x ao quadrado. Então, quem a gente tem que multiplicar o x para chegar no x ao quadrado? Então, vou pôr aqui mais x. Ok? Então, esse mais x aqui, ó, x com x vai ficar x ao quadrado. E esse x com menos 1 fica menos x, né? Deixa eu ver aqui. Não, espera aí, a gente vai ter... Então aqui a gente vai... Espera aí. Eu acho que eu errei um sinal aqui. Né? É que o x... Ó, aqui... Ah! Aqui vai descer o x na dentro. E vai ficar menos x ao quadrado menos x. Eu acho que eu errei um sinal. É porque eu não tá fechando com a minha conta, que ele não dá o resto. Eu acho que... Aqui, né? É isso aqui, ó, que eu não tava acertando. Por isso que tava achando estranho. Porque senão ela não ia dar resto, né? Tá, obrigado. Tá. O exemplo é com mais. Desculpem. Aqui, daí fica mais, aqui fica mais, aí fica menos, tá? Eu vi que não tava... Alguma coisa que não tava dando certo. Cadê? Ia ficar sem resto, função, e acabo com o meu exemplo. Não seria um bom exemplo. Então tá, desculpem aí, pessoal. A gente tem essa aqui, ó, é mais, aqui é mais, aqui é mais, né? Então, enfim. Daqui a gente pode seguir. Obrigado. Então aqui a gente faz a diferença, né, dos dois. Aqui esse daqui fica 0, aqui fica 2x, né? 2x. E aí aqui a gente vai ver esse 2x e aqui a gente tem o x, né? Quem que a gente tem que multiplicar para poder eliminar esse 2x aqui? A
A gente vai usar 2, né? 2. Porque aí é o 2 vezes x. Aqui vai ficar 2x. E o 2 com menos 1 fica menos 2. Isso, né? Aí quando a gente subtrai tudo aqui, sobra 2. E aí agora a gente está numa ordem menor do que essa aqui. Então o 2 é o resto. Tá bem? Agora que a gente fez essa divisão, que informação que a gente tem aqui? A gente tem que o x ao cubo mais x sobre o x menos 1, a gente tem essa parte aqui é divisível pelo x menos 1. Né? É como se a gente tivesse o seguinte, ó, x ao quadrado mais x mais 2, né? Vezes o x menos 1 dividido pelo x menos 1. Só que ainda sobra um resto, que é 2 dividido pelo x menos 1. Se a gente fizer isso daqui, a gente chega nessa aqui de volta. A gente pode fazer o teste. Né? Então a gente teria aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, só para testar, né? A gente vai pegar o x ao quadrado vezes o x e a gente fica com x ao cubo. X ao quadrado menos 1 fica menos x ao quadrado. X com x fica mais x ao quadrado. E x com menos 1 fica menos x. Aqui fica mais 2x e menos 2. E aí lá no fundo vai ficar mais 2, tudo isso daqui no mesmo denominador, x menos 1. Aí esse cara elimina com esse elimina com esse e fica mais x. Então a gente tem x ao cubo mais x sobre x menos 1. Então a gente demonstra que a gente pode usar o x ao quadrado mais x menos 2 mais 2 sobre x menos 1. Então essa razão aqui, ó, x ao cubo mais x sobre x menos 1 pode ser escrita como uma função que, se a gente olhar daquela forma lá, ó, a gente tem aquilo lá, ó, esse daqui é o nosso s de x e aqui a gente tem o r sobre o quê? O r é o resto, né? O r é o resto. Ok? Deu para entender a ideia? Então, agora a gente tem essa função aqui. Então, a nossa integral aqui, ao invés de a gente resolver essa integral, na verdade a gente não sabe resolver ela, né? A gente transformou ela. Agora, essa integral, ela pode ser escrita como a integral da função s, que é o x ao quadrado mais x menos 2, né? Mais a integral de 2 sobre x menos 1 em dx. Vocês veem que a gente conseguiu transformar uma integral que a gente não fazia ideia de como resolver em uma soma de integrais que a gente sabe resolver. Porque a integral desse polinômio aqui, a gente pode usar ela termo a termo, né? X ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, menos x. E esse cara aqui vai ser 2 vezes o ln do módulo de x menos 1, mais uma constante. Certo? Então a gente chegou na solução
Porque esses polinômios, né, que deram o resultado aqui, a gente sabe integrar. Ok? Nesse exemplo, a gente chegou em uma R sobre Q que a gente sabe integrar. Né? A gente chegou numa R sobre Q que a gente já conhecia a integração. Mas, eventualmente, a gente pode chegar em R sobre Q que a gente não conhece. Né? Que é a integral de uma razão é uma integral de uma função racional própria. Né? Então, a gente viu qual que é o primeiro passo que a gente vai olhar. Se ela é própria ou imprópria. Se ela é imprópria, a gente faz essa divisão para chegar numa própria. Beleza? E aí, se a gente tiver uma função racional própria, daí a gente passa para outras estratégias de resolução. Ok? Então, aí existem várias estratégias dependendo dependendo do polinômio Q. Todas as estratégias de resolução vão depender do polinômio Q. Essa primeira parte aqui deu para entender que a gente faz? Sim? Então, a partir de agora, a gente vai dar uma atenção especial para as funções racionais próprias. Para as funções racionais próprias é quando o grau da função do polinômio do numerador é menor do que o grau do denominador. E a gente vai sempre olhar a estratégia de encontrar frações parciais, sempre olhamos para o polinômio Q. É sempre esse cara que vai nos dizer qual tipo de frações parciais que a gente vai ter. Certo? Então, depois que a gente percebeu que a gente tem uma função racional própria, ou seja, o polinômio de baixo tem um grau maior do que o de cima, a gente vai olhar para esse polinômio de baixo, que é o Q, e a gente vai fatorar ele o máximo possível. Em funções lineares ou no máximo de grau 2. Basicamente em funções do tipo ax mais b ou ax ao quadrado mais bx mais c com o... Basicamente a gente vai pegar esses dois tipos de funções aqui. Né? Funções de ordem 2 ou função de ordem 1. Ok? Então, só por exemplo, né? Um exemplo rápido. Um exemplo seria se a nossa função Q fosse o x na quarta menos 16. Então a gente vai ter que... Aqui reside bastante a dificuldade do problema. É em achar a fatoração adequada. Né? Então, para o x na quarta menos 16, a gente pode escrever esse cara aqui. A gente tem um número que está ao quadrado, por exemplo, x ao quadrado está ao quadrado aqui, né? E aqui a gente tem o 4 que está ao quadrado. A gente pode olhar isso aqui como um x ao quadrado, né? Ah, horrível isso aqui.
A gente pode escrever isso aqui como sendo x ao quadrado mais 4 vezes o x ao quadrado menos 4. Ok? E aí depois a gente olha para esse cara aqui, ó, a gente tem de novo a mesma estratégia, um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo x ao quadrado mais 4 vezes x menos 2 vezes x mais 2. Ok? É o máximo de fatoração que a gente consegue. Então a gente tem dois polinômios de ordem 1 e um polinômio de ordem 2 que a gente não fatorou ele aqui. Porque, enfim, aqui se a gente fosse fatorar, teria que fatorar com números imaginários. Aí não. Então, nossa maior fatoração, o máximo da fatoração real que a gente consegue é isso aqui. Ok? Então, a estratégia toda vai passar pelo seguinte: a gente tem uma função racional do tipo P sobre Q. Se ela é própria, né? A gente ainda fatora, né, o Q, e a gente vai conseguir escrever essa função como uma combinação de frações parciais do tipo A sobre AX mais B na I, ou AX mais B sobre AX ao quadrado mais BX mais C na J. Tá? Então, a primeira ideia, o primeiro passo, analisar se ela é própria ou imprópria. Se ela for imprópria, a gente faz a divisão até chegar numa função racional própria. A partir do momento que a gente tem uma função racional própria, a gente vai fatorar ao máximo possível em funções do tipo linear e quadrática, a função Q, como por exemplo aqui, né? E aí, a gente vai olhar para essa função aqui e a gente vai conseguir escrever como uma combinação de frações parciais do tipo essa ou essa. Desse tipo ou desse tipo. Ok? Agora, qual vai ser a combinação vai depender de que tipo de fatoração a gente obtiver pelo Q. Dependendo do tipo de fatoração que a gente tiver aqui, a gente vai ter combinações diferentes de frações parciais. Ok? Então, pessoal, para a gente não se estender muito na aula de hoje, na próxima aula, já está encerrando o nosso horário, né? Tá. Bom, a gente vai ter 4 casos, tá? 4 casos em que a gente vai... como a gente vai trabalhar com essa fatoração. Então, se a gente ainda tem 10 minutos, a gente pode ver o primeiro caso. Olá? Depois, quando terminar, você passa ali? Sim, tranquilo. Então, assim, vamos ver então o primeiro caso, dá tempo, acho. E aí o segundo, o terceiro e o quarto caso, que realmente toma um pouco mais de tempo, fica para a próxima aula. Beleza? Então, aqui, ó, o primeiro caso é quando
o Q é um produto de fatores só lineares e distintos. Tá? Fatores lineares e distintos. Que nem aqui, ó, já é um fator quadrático. Esse daqui não cabe no primeiro caso. Tá? Só com fatores lineares e distintos. Como é que a gente vai fazer? Cadê o apagador? No primeiro caso, quando a fatoração de Q é o produto de fatores lineares distintos. Então, o Q seria escrito como um A1x mais B1 vezes um A2x mais um B2 vezes um AKx mais BK. Para cá, fatores lineares distintos. Então, neste caso, existem constantes A1, A2 até o AK. Existem K constantes, né, tais que a gente vai pegar o R sobre X dividido pelo Q sobre X. Lembra que aqui a gente está falando do R porque é o resto, né? É quando de fato a gente não consegue, a gente já tem uma função imprópria, né? Uma função racional imprópria. Aliás, desculpa, própria, né? Que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Nesse caso, a gente vai escrever isso aqui como sendo um A1 sobre A1x mais B1, mais uma constante 2, A2, e aqui o outro fator, A2x mais B2. Depois a terceira constante, a quarta, até a última, que é a constante K, né? A K, são K constantes, então a gente vai dividir em K fatores. AKx mais BK. Tá? Então a gente vai dividir em K frações, de acordo com o número de fatores lineares que a gente encontrar. K é a ordem da função do polinômio Q. Né? Então, se a gente tem K fatores, esses termos de ordem x aqui, eles vão se multiplicar K vezes. Né? Então, a gente vai ter um polinômio de ordem K. Mas, enfim. Oi? Seriam as raízes. São as K raízes do problema, né? A raiz aqui é menos B sobre A, né? E quando x é menos B sobre A, a gente tem raiz do problema. Mas, enfim. Para a gente ver, então, como fica esse caso aqui, né? Vamos ver um exemplo que tem aqui. Um exemplo é a gente precisar calcular essa integral x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x em dx. Então, quando a gente tem uma integral desse tipo, a gente vai olhar para a ordem dos polinômios,
o de cima é menor do que o de baixo, então ela é própria, então a gente não precisa fazer divisão dos polinômios, já está na forma com que a gente pode dividir em frações parciais. Aí, a primeira etapa é a gente dividir o q de x, que é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x, e fatorar ele o máximo possível. A gente já sabe que esse é um exemplo de fatores lineares distintos. Então a gente vai conseguir algo dessa forma aqui. Né? Então a primeira coisa que a gente vê é que tem x em todos os termos. Então a gente vai separar x e a gente vai ter 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Ok? Quando a gente tem uma função assim, a gente pode fatorar, por exemplo, usando Bhaskara. Por exemplo. Né? Então, a gente pode ver quais são as raízes desse polinômio de ordem 2. Então, a gente pode ter aqui, então, olhando para 2x ao quadrado. Quais são os zeros dessa função? Mais 3x menos 2 igual a zero. Vamos ver quando isso aqui é igual a zero. A gente vai ter em x igual a menos b. Menos b é 3, então. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 9. Menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Dividido por 2a. Né? É uma forma de fatorar. Nesse caso, a gente também dá para fazer tudo completamente quadrado. Né? É que, não, como é que a gente faz? É porque ele já está com o quadrado completado, né? Não, é para simplificar os três do caso. Como? Mas faz, tipo, faz o quadrado do primeiro, aí você pergunta qual que é que faz duas vezes. O primeiro, o segundo, tem que dar 3. É. Dá para fazer isso também. Quando é mais rápido. Né? Quando tem número assim, é mais difícil de fazer, tem que fazer inflação, dá mais trabalho. Esse daqui, na verdade, é bem fácil de completar por intuição, né? Mas quando não é tão fácil, né? E ele é um polinômio de ordem 2, a gente pode fazer isso aqui. Tá? Aqui é um pouquinho mais generalizado. Porque isso aqui sempre vai dar certo. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ficar com x igual a menos 3. O que a gente tem aqui na raiz? A gente tem 4 vezes 4, que é 16. Dá 25. Mais 9 dá 25. Então, tem raiz de 25, que é 5. Então, a gente tem mais ou menos 5 dividido por 4, né? Isso dá menos com menos, dá mais. Menos com menos aqui fica menos 8, né? Dividido por 4 fica menos 2. Né? E a gente tem com mais aqui, fica. Peraí, fica. Dá meio? Meio, né? Fica meio. Então, a gente pode. Então, a gente pode separar isso aqui em x menos 2, ou seja, x mais 2. Né? E a gente pode separar em x menos 1 meio. Certo? X menos 1 meio. Isso. Isso aí. A gente também pode... Pode escrever isso daqui como 2x menos 1, né? X menos 1 meio, 2x menos 1. Tá. Bom, vamos ver como é que fica aqui. A gente vai ter a nossa fração. Ela é, aliás, a gente tinha o x vezes x mais 2 vezes x menos 1 meio. Aqui. Né?
Tá certo isso aqui? Se a gente fizer aqui, ó, x vezes x fica x ao quadrado. Não, a gente precisa de 2 ainda, né? A gente precisa de 2. A gente precisa de... Como? 2x menos 1, né? Me atrapalhei aqui. E quando a gente faz o x com o 2x, vai ficar o 2x ao quadrado, né? A gente vai precisar multiplicar por 2, né? Então aqui a gente tem o 2x ao quadrado, aqui a gente tem o menos x, aqui a gente tem mais 4x, então 4x com menos x fica o 3x, menos 2. Então a gente separa em x mais 2 e 2x menos 1. Então aquela nossa função, aquele nosso polinômio, ele vai ser escrito como x vezes x mais 2 vezes 2x menos 1. Então é um produto de funções lineares, ok? E distintas, né? Funções lineares distintas. O que a gente tem aqui, esse teorema está nos dizendo que existem constantes, né? Então são k constantes. Então a gente tem 1, 2, 3, né? 3 fatores. Então a gente deve ter 3 constantes de maneira que a gente consiga fazer isso aqui, ó. Então o x, a nossa função f, ela era x ao quadrado mais 2x menos 1 dividido pela nossa função q. Agora ela está dividida por x, que multiplica x mais 2, que multiplica 2x menos 1. Certo? Então, agora que a gente já tem os fatores, o que isso aqui está nos dizendo? Que deve haver constantes, por exemplo, a sobre x mais um b sobre x mais 2 mais um c sobre 2x menos 1. Por mais que esteja multiplicando. Como? Por mais que esteja multiplicando embaixo. É exatamente isso, ó, porque quando a gente juntar tudo isso aqui, ó, a gente vai ter 2x menos 1 vezes x mais 2 vezes x. Então a gente tem o mesmo numerador. Então, na verdade, a estratégia segue por esse lado mesmo. A questão é como é que a gente vai determinar o A, o B e o C. Para determinar o A, o B e o C, a gente tem que juntar esses caras aqui. Como é que a gente resolve a soma de frações? Então a gente tem assim, ó, o x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre x vezes x mais 2 vezes 2x menos 1. E aí no outro lado, a gente vai ter, olha o denominador, x mais 2, 2x menos 1, porque a gente faz o produto entre eles todos, né? E aí quando a gente pega, como é que a gente faz a soma de frações? A gente pega esse denominador e divide pelo x, né? Quem que sobra quando a gente divide pelo x? Sobra o 2x vezes, aliás, o x mais 2 vezes 2x menos 1. Então a gente tem a vezes x mais 2 vezes 2x menos 1. Ok? Aí depois a gente tem o mais o b. O b, ele está multiplicando x e o 2x menos 1. Então a gente tem bx e aqui 2x menos 1. Mais o c. E o c
ele vai estar multiplicando o x e o x mais 2. Aí a gente mantém a igualdade. Deu horário já? Tá, então a gente tem que encerrar, né? Tá. Bom, pessoal, então da próxima aula a gente segue daqui. Pode ser? Seguimos dessa função que a gente está fatorando. Não é melhor terminar o caso só? É porque eu acho que tem aula agora. Vamos ocupar a sala. Eu gostaria de ter terminado isso. Né? Mas aí a gente termina esse caso aqui já na segunda-feira, né? Faz o seguinte, vocês tentam descobrir qual é o A, o B e o C, vocês vão ter que igualar os numeradores, ó. Vão ter que fazer todos esses produtos aqui, ver quem está multiplicando x, tem que ser igual a 1. Quem estiver multiplicando quem tiver multiplicando x ao quadrado tem que ser igual a 1. Quem estiver multiplicando x tem que ser igual a 2. E quem não estiver multiplicando ninguém tem que ser igual a menos 1. E assim por diante. Não vai dar tempo, vai dar muito trabalho a gente fazer isso. Tá? Então, na próxima aula a gente continua. Beleza?